Senhora Presidenta, colegas parlamentares, eu me permito não entrar nesse encaminhamento no tempo de líder, porque penso que nós não podemos terminar a semana de debates da Câmara dos Deputados sem tratar de alguns temas que não podem deixar de serem tratados aqui. O personagem principal do debate da semana, na minha opinião, é o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Há questões que nos preocupam muito na sua gestão e que este parlamento precisa parar para debater. Em primeiro lugar, é a sua posição na democracia brasileira. Não pode o ministro da Economia achar que vai tratar do tema do AI-5 e passar impunemente por esses dias sem que nós esbocemos minimamente uma reação no parlamento brasileiro. O tema do AI-5 já teve desta casa uma reação à altura de vários de nós quando foi tratado por parlamentar. Imagine ser tratado por alguém do Executivo, principalmente por alguém que se dizia apolítico, que se dizia um técnico, e achar que a questão do AI-5 pode ser conversada e tratar isso na imprensa como se fosse algo natural. Só quem não respeita a história do povo brasileiro pode falar deste assunto e achar que não incorreu em crime de responsabilidade. Esse desrespeito à história de luta pela liberdade do povo brasileiro, pelos democratas, pelas famílias de mortos desaparecidos políticos, por este próprio parlamento que foi fechado no período do AI-5, as cassações dos parlamentares no período do AI-5, a perda do habeas corpus, a censura à imprensa, as artes, a cultura. Ora, o que é isso agora? Um ministro da Economia achar que pode falar de AI-5 e passar impune sem resposta da política, dos partidos e da sociedade brasileira. Não pode. E nós tomamos providências em relação a esse ministro na justiça brasileira e aqui nas ações que nós provocamos e assinamos em relação a esse ministro. Isto é crime de responsabilidade, deputada Soraya. Não pode passar impune um comportamento desse tipo. Além disso, na sua própria área de competência, a medida provisória 905, que é a medida do desemprego, não é uma medida do emprego, precisa ser devolvida. É inconstitucional. Ela legisla sobre matéria já tratada. Ela legisla sobre matéria de lei complementar. Tributa seguro-desemprego. Essa é uma matéria que não pode ser cuidada pelo parlamento. Ela desemprega. Ela é um assinte, é um tapa na cara do povo brasileiro. Ela agride os trabalhadores, particularmente os de baixa renda. Ela agride os desempregados e as mulheres desempregadas desse país. Essa é uma medida provisória que nós não devíamos nem aceitar. Nós protocolamos junto ao presidente do Congresso Nacional a solicitação de devolução desta medida provisória. Veja, o país hoje, com esse número de desempregados, agora vimos aonde foi bater o dólar, onde foi bater o preço de combustível, essa política de preços atrelada ao dólar. Aliás, vaticinaram, depois, se não aprovar a reforma da Previdência, o dólar vai chegar em 4 dólares e 20. Pois aprovaram a reforma da Previdência e o dólar ultrapassou, está em 4, 5 reais, em quase 5 dólares. Mas não era o problema da reforma da Previdência, colegas? Olha aí, resolveu? Agora a carne está ficando inacessível. Já estava inacessível pelo desemprego. Olha o preço da carne. Olha o preço do combustível. O que eu vou falar agora para os caminhoneiros desse país? Quem trabalha com combustível, o que nós vamos falar para esses trabalhadores? Sinceramente,
Nós precisamos ter responsabilidade política. A economia está de mal a pior. É uma instabilidade brutal e não há propostas desse governo para solucionar problemas macroeconômicos, econômicos, nem microeconômicos. Os trabalhadores que vão por conta própria estão aí ao Deus dará. Há uma orfandade política neste país. Há uma orfandade na política econômica. Há um retrocesso na democracia. Hoje o que fizeram com a cultura brasileira? Trocaram todos os dirigentes da cultura sem nenhum sentido laico do Estado brasileiro. Arrebentaram com a gestão da cultura para colocar adeptos desta ou daquela igreja. O Estado é laico. Quem foi para a Fundação Palmares nega o racismo no Brasil. Isso é um escândalo, é uma agressão. Vai ver quem tem os corpos lesados pelas chibatas. Qual é a cor da pele das mulheres que morrem pelo feminicídio, na sua maioria? Os jovens da periferia, qual é a cor da pele? Por favor, nós estamos levando esse país à bancarrota e a uma restrição democrática brutal. AI-5, restrição democrática, perda do Estado laico, desemprego, dólar explodindo, carne com preço inacessível. Esse país vai parar aonde? E o parlamento que comece a responder essas questões antes que a sociedade nos negue de vez. A política tem que ser respondida na política e este parlamento tem responsabilidade sobre isso. Este governo não consegue responder. Esse Paulo Guedes não consegue responder. E a democracia precisa ser preservada, defendida, porque a liberdade é o nosso patrimônio maior. Muito obrigada, presidente. Me encaminho Podemos. Podemos orienta não. Como encaminho Cidadania? Presidente, Cidadania encaminha não a retirada do projeto. Nós queremos votar hoje, que nós entendemos que o projeto é muito bom. Inclusive, o autor dele é o deputado Domingos Salles também, que é lá da minha cidade. Nós temos tudo para ajudar o Guarani de Divinópolis, todos os times do Brasil, assim como é em todo mundo. Então, nós queremos votar.